O Salmo 39 é um dos mais profundos e sinceros da Bíblia. Nele, o salmista expressa sua angústia diante da brevidade da vida, da fragilidade humana e da disciplina divina. Ele reconhece que é um estrangeiro e um peregrino neste mundo, e que sua esperança está somente em Deus. O que podemos aprender com este salmo? Devemos vigiar a nossa língua. O salmista começa o salmo dizendo: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Ele sabia que a língua tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar, de edificar ou de destruir, de louvar ou de blasfemar. Ele sabia que a língua revela o que há no coração, e que Deus julgará cada palavra que proferimos. Por isso, ele se propôs a controlar a sua língua, a não falar o que não convém, a não se deixar levar pela ira ou pela murmuração. Estamos falando palavras de vida ou de morte, de graça ou de condenação, de amor ou de ódio? Estamos sendo sábios ou tolos, mansos ou arrogantes, humildes ou soberbos? Estamos glorificando a Deus ou ao diabo com as nossas palavras? Que o Senhor nos ajude a vigiar a nossa língua, a falar somente o que for útil para edificação, a ser sal e luz neste mundo com as nossas palavras. Devemos valorizar a nossa vida. O salmista continua o salmo dizendo: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Ele tinha consciência de que a vida é breve, de que o tempo é precioso, de que a morte é certa. Ele queria saber qual era o propósito de Deus para a sua vida, qual era a medida dos seus dias, para que ele pudesse viver de forma sábia e santa. Ele não queria desperdiçar a sua vida com coisas vãs, com riquezas passageiras, com prazeres ilusórios. Ele queria viver para a glória de Deus, para o bem do próximo, para o seu próprio crescimento espiritual. Estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, ou de acordo com a nossa própria vontade? Estamos buscando as coisas do alto, ou as coisas da terra? Estamos aproveitando cada oportunidade para servir a Deus, para amar o próximo, para crescer na graça e no conhecimento? Que o Senhor nos ajude a valorizar a nossa vida, a viver cada dia como se fosse o último, a ser fiéis até o fim. Devemos confiar na nossa esperança. O salmista termina o salmo dizendo: Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Ele sabia que, apesar de todas as suas aflições, de todas as suas transgressões, de todas as suas limitações, ele tinha uma esperança viva e segura em Deus. Ele sabia que Deus era o seu refúgio, o seu socorro, o seu salvador. Ele sabia que Deus era fiel, misericordioso, poderoso. Ele sabia que Deus não o abandonaria, não o desprezaria, não o esqueceria. Estamos firmados na rocha que é Cristo, ou na areia que é o mundo? Estamos descansando na graça que é suficiente, ou na lei que é impotente? Estamos esperando na promessa que é certa, ou na mentira que é enganosa? Estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, ou para os ídolos que nos seduzem? Que o Senhor nos ajude a confiar na nossa esperança, a viver pela fé e não pelo que vemos, a ansiar pela sua vinda e não pelo que este mundo oferece. Que o Salmo 39 seja uma fonte de inspiração e de orientação para a nossa vida, que possamos vigiar a nossa língua, valorizar a nossa vida e confiar na nossa esperança, que possamos viver para a glória de Deus, para o bem do próximo e para o nosso próprio crescimento espiritual. Em nome de Jesus, amém.